todos. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Por gentileza, ainda de pé, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro dos Atos do Espírito Santo. Livro dos Atos do Espírito Santo, capítulo de número 17. Capítulo 17, versos de números 22, 23 e 24. Livro dos Atos do Espírito Santo, capítulo 17, versos 22, 23 e 24. Enquanto vocês procuram, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez poder estar sendo útil na sua obra. Quero agradecer ao nome do Senhor e louvá-lo pela vida do monte da igreja, pastor Daniel. Muito obrigado, pastor, pela confiabilidade depositada em nosso ministério, para podermos assumirmos a tribuna que o Senhor lhe confiou a este rebanho tão abençoado, para poder fazer menção do nome de Cristo. Que Deus lhe abençoe grandemente, ao Senhor, a esse ministério próspero, fecundo e frutífero que Deus tem lhe confiado. Também a sua esposa, serva de Deus, Deus continue abençoando toda a família de uma forma geral, a sua sogra. Tivemos o prazer e a satisfação de fazer teologia com ela lá na Barra de Santo Antônio, e eu fico muito feliz de estar nesta noite engrandecendo ao nome do Senhor com um companheiro que o Senhor tem nos dado como amigo há muito tempo, e glorifica a Deus. Quero também louvar a Deus pela vida dos obreiros que cooperam ao lado do pastor Daniel, presbíteros, diáconos, cooperadores. Que o Senhor continue laureando de glória as vossas vidas, os vossos ministérios. Quero parabenizar a juventude por mais um ano, por mais uma primavera. Que Deus abençoe vocês grandemente, continue dando vitória, crescimento, sabedoria, fortalecendo em nome de Jesus. E aí os demais departamentos que o Senhor continue abençoando. Também louvar a Deus pela vida do pastor Celso. Pastor Celso, satisfação em encontrar o Senhor aqui. É uma alegria muito grande. Eu quero saber da banda, dos amigos que nós temos também na obra do Senhor. Eu quero saber nesta noite quantos vieram adorar ao Senhor. Amém. Pouca gente, me dê um sinal mais forte. Quantos vieram adorar ao Senhor? Amém. Quantos encontraram Atos capítulo 17, versos 22, 23 e 24? Dê um sinal dizendo amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também no altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o Deus que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos e homens. Não habita em templos feitos por mãos e homens. Levante a sua mão direita para o céu, por favor. Todos, por gentileza, façam isso. Mão direita para cima, feche os olhos. Feche os seus olhos e vamos continuar nesta dimensão espiritual. Mão direita para cima, feche os olhos e ore a Deus comigo, dizendo bem forte: Senhor Jesus, Senhor Jesus, está muito fraco. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu não quero ouvir Genilson, mas preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém. Antes de você sentar, comunique no mínimo a 3 pessoas que estão do seu lado. Diga para ele, diga para ela: dar glória a Deus não paga nada.
amados no Senhor Jesus, quando eu abro a minha Bíblia, dentro do texto em que nós acabamos de ler, eu encontro aqui uma passagem bastante conhecida da Igreja do Senhor, daqueles que gostam, daqueles que sentem prazer em meditar nas Santas Escrituras, na palavra do Senhor nosso Deus. Conhece esse texto de cor e salteado, onde nos diz o prólogo do texto, o discurso de Paulo em Atenas. Quando nós observamos dentro do texto lido, já que fala-nos do servo de Deus, chamado pelo Senhor por nome de Paulo. Todos nós conhecemos a história de Paulo. Paulo, um homem que era perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos ortodoxos da época. E a Bíblia nos diz que o nosso mestre, o nosso Cristo, com mãos fortes e poderosas, arranca-o de trás do fariseísmo, ele faz herdeiro dos céus. Este mesmo Paulo, mesmo agora sendo direcionado pelo Espírito do Senhor, a sua viagem, ou segunda viagem missionária, Paulo então é levado a uma cidade por nome de Tessalônica. Quando Paulo chega em Tessalônica, Paulo começa a pregar o Evangelho com intrepidez e autoridade. E a Bíblia diz que vidas se converteram ao Senhor na cidade de Tessalônica. Quando Paulo está ministrando em Tessalônica, levantaram-se alguns rebeldes para tentar impedi-lo, para tentar deter o homem de Deus. E a Bíblia diz que Paulo sai escorraçado da cidade de Tessalônica. Paulo então é direcionado pelo Espírito do Senhor para ir a uma cidade por nome de Bereia. Quando Paulo chega em Bereia, Paulo se surpreende com os crentes bereanos, porque na proporção em que ele ministrava a palavra do Senhor, os crentes bereanos examinavam as Escrituras com a palma da mão. Diz a Bíblia, e quando Paulo está ministrando em Bereia, os mesmos rebeldes que se levantaram contra o apóstolo dos gentios lá em Tessalônica, vieram até Bereia para tentar acabar com a vida do homem de Deus. E os crentes bereanos, para tentar preservar e para guardar a vida do apóstolo Paulo, o levaram a escondê-lo em uma cidade por nome de Atenas. Quando Paulo chega em Atenas, Paulo percebe que a cidade de Atenas é uma cidade completamente dominada pela idolatria. Paulo então continua a sua pregação, e é neste momento que Paulo é levado ao Areópago. Paulo continua a mensagem, e a mensagem de Paulo não mudava. Paulo sempre pregava Cristo e a ressurreição. É neste momento que, quando Paulo está no meio do Areópago, ele começa a dizer: porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Prestai bem atenção, por favor. Observe comigo que quando Paulo chegou na cidade de Atenas, o altar ali já estava. Quando Paulo chegou na cidade de Atenas, o altar já existia. Não foi Paulo quem levantou este altar, não foi Paulo quem construiu este altar, não. Quando Paulo chegou na cidade de Atenas, o altar ali já estava. Pregador, então me explique, como foi que surgiu este altar? De acordo com a história escrita pelo historiador Dom Richardson, Dom Richardson diz, escrevendo a sua grande obra, O Fator Melquisedeque, Dom Richardson diz que cerca de 6 séculos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, houve sobre a cidade de Atenas uma grande mortandade. E esta mortandade veio a destruir seres humanos, animais e todo tipo de vegetação. É justamente nesta ocasião onde o governo da cidade de Atenas fizeram uma reunião, e dentre esta reunião, para tentar resolver aquela situação, existia um conselheiro por nome de Lícias, e ele lança a proposta aos governantes dizendo da seguinte forma: que existia em uma ilha chamada Creta um sábio por nome de Epimênides, e ele poderia resolver esta situação, e ele poderia aniquilar com esta praga. Então os governantes de Atenas deram carta de autorização para Lícias e a procura de Epimênides. Quando Lícias chega justamente na ilha de Creta, comunica para o sábio o que é que estava ocorrendo na cidade. Ele se comove no seu coração, vai junto com Lícias à cidade de Atenas. Chegando lá, ele é recepcionado pelos governantes, e os governantes neste momento perguntam para o sábio da seguinte forma: me diga uma coisa, como é que o Senhor irá aniquilar esta praga? Ele disse: antes que eu responda a pergunta que vocês me fizeram, eu preciso que vocês atendam 3 pedidos meus.
O primeiro pedido que eu quero que vocês atendam é que vocês me tragam 2 rebanhos de ovelha, um rebanho de ovelha branca e um rebanho de ovelha negra. O segundo pedido que eu quero que vocês atendam é que vocês me tragam pedreiros com tijolos e argamassa na mão. O terceiro pedido que eu quero que vocês atendam é que vocês me tragam pastores de ovelha para cuidar destes 2 rebanhos. Então eles disseram: tudo bem, isso é fácil de se conseguir. Trouxeram os pedidos que o sábio ordenou. Quando os pedidos chegaram, então ele disse: pegue os 2 rebanhos de ovelha, coloquem dentro do aprisco da ovelha. Detalhe: elas têm que passar a noite inteira famintas, porque quando for amanhã que o sol aparecer, iremos fazer o propósito diante do povo ateniense. Foi justamente o que aconteceu. Quando foi no dia seguinte, a multidão alvoroçava para ver o que ia acontecer. De repente o sábio Epimênides vai até a porta do aprisco das ovelhas, e quando ele abre a porta, as ovelhas saíram disparada correndo por meio ou por cima de uma grande grama, por cima de uma grande relva, que era denominada como colina de Marte. E quando as ovelhas saíram se espalhando pelo meio da grama, os governantes perguntaram pela segunda vez: e agora? O que é que vai acontecer com essas ovelhas espalhadas pelo meio da grama? Então o sábio disse: então é justamente aqui que nós iremos fazer o propósito. E na proporção em que as ovelhas se espalharam pela grama, os pastores foram na retaguarda de cada ovelha. De repente, quando os governantes perguntaram, eles disseram: a ovelha que deitar na grama, ao invés de se alimentar, iremos separá-las, iremos oferecê-las em sacrifício. E os governantes duvidaram e disseram: mas isto nunca vai acontecer. Será que a ovelha deitaria em cima do próprio alimento ao invés de se alimentar? Ele disse: este é o verdadeiro propósito. A ovelha que deitar na grama, ao invés de se alimentar, iremos separá-las, iremos oferecê-las em sacrifício. Diz a história que de repente, na proporção em que ela sai se espalhando no meio da grama, os pastores foram na retaguarda. De repente um pastor gritou lá atrás e disse: aqui tem uma ovelha deitada. O outro pastor levantou a mão lá do outro lado e gritou também: aqui tem mais uma ovelha deitada. O outro pastor levantou a mão lá na outra banda e gritou: aqui também tem uma ovelha deitada. O outro pastor levantou a mão lá na retaguarda e disse: aqui também tem uma ovelha deitada. Metade do rebanho das ovelhas começaram a deitar na grama. Na proporção que as ovelhas deitavam na grama, os pastores vinham, marcavam o local onde as ovelhas estavam, tiravam as ovelhas, e os pedreiros vinham com tijolos e argamassa e começavam a levantar os altares. Quando todos os altares estavam prontos, o sábio Epimênides pegou a cada ovelha e sacrificou em cima de cada altar. A praga cessou, a praga aniquilou. Quando a praga foi extinta, os governantes empolgados viraram-se para o sábio Epimênides e lhe perguntaram: que nome daremos a esta entidade? Que nome daremos a este Deus que conseguiu destruir esta praga? Ele disse: coloque em letras garrafais para todo mundo ver: ao Deus desconhecido, ao Deus desconhecido. Passa-se o tempo, passa-se os anos, gerações e mais gerações surgiram, gerações e mais gerações finaram. Alguns vândalos que não conheciam a história da cidade de Atenas e não conheciam a história da Ásia Menor, começaram a quebrar os altares, restando apenas um altar para contar a história. Quando Paulo chegou na cidade de Atenas, Paulo conhecia a história. Afinal de contas, Paulo foi criado aos pés de um grande mestre por nome de Gamaliel. Paulo conhecia a história. Quando Paulo chega na cidade de Atenas, Paulo aproveita o gancho, Paulo aproveita o ensejo e disse: já que este povo ateniense não conhece o Cristo que eu sirvo, já que este povo ateniense não conhece o Cristo que eu adoro, eu vou tratar, eu vou me encarregar de apresentar o Jesus que eu sirvo, o Jesus que eu adoro a este povo com 3 características. A primeira característica de Cristo que Paulo apresenta ao povo ateniense é que Jesus era o Deus Criador. A primeira característica de Cristo que Paulo apresenta ao povo ateniense é que Jesus era o Deus Criador. Mas, pregador, me prove no texto que o senhor leu, onde está inserido que Paulo apresentou Jesus como um Deus Criador? Capítulo 17, verso 24, na parte A do versículo, e disse o apóstolo Paulo: o Deus que fez o mundo e tudo
tudo o que nele há. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Se Deus fez o mundo e tudo o que nele há, então ele é o Deus Criador. Pegue na mão de quem está do seu lado, por gentileza. Segure na mão de quem está do seu lado, por favor. Pega a mão dele, segura a mão dela com alegria, só para interagir esta noite. Pega a mão dele, segura a mão dela. Se você puder viver em comunhão com ele, dê uma chacoalhada de leve na mão dele, dê uma sacudida de leve na mão dela e diga assim para ele: o nosso Deus é o Deus Criador. O nosso Deus é o Deus Criador. O nosso Deus é o Deus Criador. Só quem tem certeza de estar pedindo a presença dele, levanta a mão para o céu e abre a boca para dar. Deus Criador. Agora presta atenção. Aí você me pergunta: mas pregador, então me explique, quando foi que Jesus criou o mundo? E não foi Deus quem criou o mundo, foi Jesus? Não, quem criou o mundo não foi Deus, foi Jesus. Ah, pregador, então me explique esse negócio que agora você embanandou minha cabeça. Não tem nada de dificuldade, eu vou lhe explicar. A uma certa feita alguém me perguntou e disse assim: já que foi Jesus que criou o mundo, então me prove na Bíblia. Eu disse: vou lhe provar. Aí fui lá para Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Me ajuda a pregar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não ouvi. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A primeira pessoa da Trindade quem é? Deus. A primeira pessoa da Trindade quem é? Deus. A segunda pessoa da Trindade, ou a terceira pessoa da Trindade, pairava sobre a face das águas. E onde é que está a segunda pessoa da Trindade? Verso de número 3 do capítulo 1 do livro do Gênesis. A Bíblia diz: e haja luz e houve luz. E onde é que está a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus de Nazaré? Está justamente no haja. Quem pouco estudou português sabe perfeitamente que o haja vem do verbo ação, agir. Quando então Deus disse haja luz, Jesus disse: é para já, Senhor, e criou todas as coisas. Então me prove que Jesus é o haja. A Bíblia nos diz no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 1: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas pelo verbo, e se não fosse o verbo, nada do que existe existiria. Quando Deus disse haja luz, Jesus disse: é para já, Senhor, e criou todas as coisas. Quem pode levantar a mão ao lado? No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Observe que a primeira coisa que Deus criou foi os céus. A primeira coisa que Deus criou foi os céus. Observe comigo que céus no livro do Gênesis está no plural. Se céus está no plural, então me explica, pregador, quantos céus existem? Aleluia. De acordo com a linguagem teológica, existem 3 céus. O primeiro céu que existe é chamado de céu atmosférico, é o céu onde nós contemplamos com nossos olhos. O segundo céu que existe é chamado de céu cósmico, onde estão os planetas e as estrelas. O terceiro céu que existe é chamado de céu dos céus, onde está o grande Deus assentado no seu trono, à sua destra o Senhor Jesus Cristo, e os anjos que cantam de dia e de noite: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Quantos estão sentindo a presença dele? Mandei a mão para o céu, dá um brado de glória. É neste momento que, quando Deus começa a criar os céus, a Bíblia diz que dentro dos céus Deus cria anjos, arcanjos, querubins, serafins, 24 anciãos, 4 seres viventes. Dentre a criação dos anjos, uma terça parte de rebeldes, liderado por um cabeça seca, que queria a mesma adoração que Deus, e queria o mesmo patamar de glória que Deus, foi expulso do céu para a terra. Por quê? Porque Deus não dá sua glória para ninguém. A glória é dele.
Deus expulsa o cabeça seca do céu para a terra. A terra estava sem forma e vazia. Se eu parasse para lhe explicar o que era que a terra estava sem forma e vazia, eu precisaria de 1 hora e depois retornar à pregação, e nós não temos tempo para isso, mas deixo apenas exemplificar para você entender. E quando Deus viu que a terra estava sem forma e vazia, a Bíblia diz que Deus desceu, e Deus vai lá no monte de barro, Deus vai lá na argila, aleluia, e começa a formar o homem. Epa, por que foi que Deus criou o homem do barro? Jesus, segure a minha língua, que eu já vou começar a desenrolar o rolo completo aqui essa noite. Por que foi que Deus criou o homem do barro? Para que o homem não se meta besta em pensar se em alguma coisa. Ele sabe que vem do barro e para o barro vai voltar. A Bíblia diz que quando Deus começa a formar o homem do barro, Deus vai formando, Deus vai formando, Deus vai formando, Deus vai modulando. Quando o homem está pronto, a Bíblia diz que Deus sopra o fôlego de vida nas narinas do homem. Quando ele sopra, a Bíblia diz que o homem tornou-se alma vivente. Agora presta minha atenção, por favor. Quando o homem torna-se alma vivente, Deus também, vendo que o homem estava só e não era bom, Deus então forma quem? A mulher. De onde? Da costela do homem. Aí tem gente que diz assim: mas mulher sexo frágil. É nada, irmão. Mulher forte, mulher valente, mulher guerreira. Olha, chega do glória, aleluia. Mulher guerreira. Quem conhece a minha esposa sabe, irmão. Minha esposa é baixinha, pequenininha, mas quando eu estou com alguma enfermidade, eu só tenho um tamanho, 1,86 m de altura, só tenho tamanho, pensa no cabra frouxo. Mas quando eu estou com alguma enfermidade, ela diz assim: vamos logo para o hospital para você tomar logo injeção, para você ficar logo bom para dar glória a Jesus. Eu fujo de injeção, irmão, não quero conversa com agulha, só tenho tamanho. Agora ela não, quando ela está com alguma enfermidade, ela diz assim: me leva logo para o hospital que eu quero tomar injeção para ficar logo boa, para dar glória ao nome de Jesus. Cadê as mulheres guerreiras? Levante a mão daí. Jesus. Aí Deus forma um homem, Deus também forma a mulher da costela do homem. Aí Deus diz assim: multiplicai e enchei a terra. Porque foi que Deus formou o homem, porque foi que Deus formou a mulher, porque Deus então nos forma para adorá-lo na beleza da sua santidade. Quem foi formado para adorar ao Senhor? Levante a mão, tem mais glória. Quando Deus nos forma para adorá-lo na beleza da sua santidade. Agora escute, preste atenção. Quando Deus nos formou para adorá-lo, é neste momento que o cabeça seca, ele tinha sido expulso do céu, porque queria ser semelhante ao Altíssimo, já que ele perdeu o lugar de destaque. E a maioria dos teólogos dizem que ele fazia parte ou era líder do coral celestial lá no céu. Quando ele perde o lugar de destaque e Deus nos levanta para sermos adoradores na beleza da sua santidade, o cabeça seca ficou revoltado, o cabeça seca ficou irado e disse: já que Deus está levantando o homem e a mulher para adorá-lo, eu vou derrubar tudo e Deus levantar. Eu vou derrubar a quem Deus levantar, eu vou derrubar. Iniciam as dispensações. A primeira dispensação que iniciou, chamada dispensação da inocência, Deus levantou Adão, Satanás derrubou Adão. A segunda dispensação que iniciou, chamada dispensação da consciência, que vai de Adão até Noé, Deus levanta o homem, Satanás derrubou o homem. A terceira dispensação que iniciou, chamada dispensação do governo humano, que vai de Noé até Abraão, Deus levanta o homem, Satanás derrubou o homem. A quarta dispensação que iniciou, chamada dispensação patriarcal, que vai de Abraão até Moisés, Deus levanta o homem, Satanás derrubou o homem. A quinta dispensação que iniciou, chamada dispensação da lei, que vai de Moisés até Jesus, Deus levanta o homem, Satanás derrubou o homem. A sexta dispensação que iniciou, chamada dispensação da graça, lá vem Jesus marchando com a autoridade. Satanás tentou, derrotou, mas não conseguiu, quebrou a cara, porque quem veio foi Jesus de Nazaré. Pega na mão de quem está do seu lado mais uma vez, segura. Pega a mão dele, segura a mão dela com alegria. Dá mais uma chacoalhada na mão dele, dá mais uma sacudida na mão dela e diga assim para ele: abra tua boca para adorar, porque Jesus veio para vencer por nós. Abra tua boca para adorar, porque Jesus veio para vencer por nós. Abra tua boca para dar glória, porque ele veio para vencer por nós. Só quem foi comprado
céu. Abra a boca. Ele veio para vencer por nós. Quando então Jesus veio, o cabeça seca disse: é este vou derrubar, é este aí vou acabar com ele. Jesus disse: mete a cara só para ver o que é que vai acontecer. A Bíblia diz que ele nunca se dá por vencido. O cabeça seca nunca se dá por vencido. E a Bíblia diz que quando Jesus então vai iniciar seu ministério, é levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo deserto. A quem? Pelo cabeça seca. É levado ao deserto para ser tentado. E a Bíblia diz que Jesus jejua 40 dias e 40 noites. Observe comigo que o cabeça seca, ele só age na necessidade do homem. O cabeça seca só age na necessidade da mulher. O cabeça seca só age na necessidade da juventude. E a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Quando então termina o jejum, a Bíblia diz que é neste momento que ele se aparece a Jesus e disse: tu não és o Filho de Deus? Ordene com que estas pedras se transformem em pão. Por que a proposta de transformar as pedras em pão? Porque Jesus estava 40 dias sem comer. Obviamente nós entendemos que ele estava com fome. Então ele disse: ordene com que estas pedras se transformem em pão. Jesus venceu pela palavra e disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. A Bíblia diz que ele então transporta Jesus a um despenhadeiro e disse: está escrito. Observe que ele também usa a palavra. É bem verdade que ele perverte, mas ele usou. Ele disse: está escrito que o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito. Lança-te daqui abaixo. Sabe o que era que o capeta, o cabeça seca, queria que Jesus fizesse? Suicidasse. Esse demônio que tem hoje em dia no meio de um monte de jovens sem futuro ou sem nada na cabeça, é um demônio que tem tentado colocar na mente da juventude para suicidar. Vá para você ver para onde é que você vai. Em nome de Jesus, esse demônio vai cair por terra nessa noite. Se tiver aqui, vai cair por terra, porque a glória de Deus vai descer. Só quem vem, levante a mão, abre a boca. E a Bíblia nos diz, a Bíblia nos diz que então ele disse: então está escrito que o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito. Jesus venceu pela palavra e disse: também está escrito que não tentarás ao Senhor teu Deus. Perdeu o segundo round. No terceiro round ele transporta Jesus mais uma vez e disse: todos os reinos da terra te darei, se tu prostrado me adorares. Aleluia. Se fosse alguns bobinhos que eu conheço por aí, quando tomasse conhecimento que era para ser rei, para ter controle de tudo, já estaria tomando, já estaria se prostrando e adorando cabeça seca. Jesus é diferente. Jesus olhou para ele e disse: está escrito que só ao Senhor nosso Deus é a honra, é a glória, é a louvor, é a adoração. Levante a tua mão lá para a boca para dar. Jesus venceu a tentação. A Bíblia diz que neste momento Jesus então começa a alistar a igreja. É neste momento que Jesus começa a alicerçar a igreja. É neste momento que Jesus começa a levantar a igreja. Jesus então vai lá para Cesareia de Filipe. Pastor Daniel, e quando Jesus chega em Cesareia de Filipe, ele reúne os discípulos, pastor Celso. E quando o pastor Celso ele chega nos discípulos, ele faz duas perguntas. A primeira pergunta que ele fez foi a seguinte: o que é que dizem os homens por aí ao meu respeito? Aí então os discípulos cantaram a bola e disseram: olha, Senhor, estão dizendo por aí que tu és Elias, estão dizendo por aí que tu és João Batista, estão dizendo por aí que tu és Jeremias, estão dizendo por aí que tu és um dos profetas. Jesus disse: muito obrigado pela informação. Agora eu quero saber de vocês, departamento de jovens, eu quero saber de vocês, o que é que dizem os homens, o que é que vocês acham ao meu respeito? É neste momento que Simão Pedro toma atitude, levanta-se e disse: tu és o santo filho do Deus vivo. Aleluia. Quando Pedro disse isso para Jesus, então Jesus olhou para ele e disse: Simão Bar-Jonas, deixa eu começar a explicar a exegese do texto para você entender. Quando ele disse Simão Bar, o Bar, P-A-R, dentro da língua portuguesa é um prólogo grego, e dentro da língua portuguesa nada mais é do que filho de Simão, filho de Jonas. Como